Hoje, em Sala de Professores, vamos falar sobre os pacotes de maldades preparados pelo governo. Diversos direitos trabalhistas estão sendo ameaçados por propostas como a PEC 241, que cria um teto de gastos para áreas como educação e saúde pelos próximos 20 anos, além da MP 746, que prevê uma reforma antidemocrática do ensino médio. E para conversar sobre o assunto, Celso Napolitano recebe o analista político e diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz, e também o professor Walter Alves, historiador e presidente do Simpro Santos. Pode entrar, a sala é sua. Olá, estamos aqui com mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Agradecemos a sua audiência, professor, e esperamos que você continue com a gente. Hoje estamos recebendo o diretor de documentação do DIAP, o Antônio Augusto de Queiroz. O Toninho do DIAP, como ele é conhecido, ele é jornalista, analista político e também assessor parlamentar. Ele faz o acompanhamento e análise dos trabalhos do Congresso Nacional há mais de 30 anos. Além disso, o Toninho tem uma grande coleção de livros da sua autoria. Um deles, por exemplo, é O Poder Dentro do Governo, Como Funciona a Máquina Pública, o outro é Movimento Sindical, Passado, Presente e Futuro, e agora vai lançar um novo livro que é Políticas Públicas e Ciclo Orçamentário. Tem uma produção literária extensa. Eu sempre digo que o Toninho é o próximo candidato a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Tudo bem, Toninho? Como é que vai, Celso? Tudo bem, obrigado pela tua presença. Hoje temos aqui também o nosso colega e companheiro, professor Walter Alves, que é diretor do Sindicato dos Professores de São Paulo, diretor da FEPESP e também presidente do Sindicato dos Professores de Santos. Tudo bem, Walter? Tudo bem. O Walter também atua como professor na rede privada de São Paulo e de Santos. É isso aí. Prazer em recebê-lo aqui também, Walter. Bom, você é da casa. Sim. E você vai nos ajudar aí a dar uma espremida nos conhecimentos do Toninho. Bom, Toninho, para a gente começar a conversa aqui, eu gostaria que você dissesse qual é o cenário no Congresso Nacional em relação às medidas que estão sendo enviadas pelo novo governo. A PEC 241, a MP do ensino médio, para começar a nossa conversa. Depois a gente envereda pelo lado das relações do trabalho. Perfeito, Celso. Houve recentemente no Brasil uma troca no comando da titularidade do Poder Executivo Federal, e essa troca não significou apenas uma mudança de nomes, significou mudança de paradigma. Saiu um governo com uma visão de que o Estado deveria canalizar todos os seus poderes e recursos para promover a inclusão social, combater os desequilíbrios regionais, os desequilíbrios de renda, dar oportunidades crescentes de escolaridade à população mais carente, e entra um governo cuja visão é mais fiscalista, é mais liberal e, portanto, está direcionando esses instrumentos e esses poderes do Estado para se voltar mais para a garantia de contratos, garantia de propriedade, né, garantia da moeda, porque, na opinião desse governante, o mercado necessita de que o Estado reduza os seus custos com os mais pobres, em particular, reduzindo políticas públicas como na área de saúde, na área de educação, previdência, etc., para poder sobrar recurso, economizar, ter superávit primário para honrar os compromissos com os credores da dívida, que são cidadãos, empresas que são detentores de título da dívida pública. Então é um raciocínio diferente do governo anterior, em que entende que tem que haver o sacrifício, escolhe para sacrificar, infelizmente, a parte que é mais fraca, econômica, social e politicamente na relação com o Estado. Então é um governo que tem um perfil, como disse, fiscalista e liberal, e que tem uma pauta de agenda, tem uma agenda que tem por objetivo, portanto, implementar esse ideário, esse receituário,
que é, na prática, o resgate daquilo que foi interrompido há 13 anos atrás, que a gente batizou aqui no Brasil, chamado Consenso de Washington, que é um receituário com 10 medidas voltadas à liberalização da economia, redução de gasto público e valorização do mercado. Walter, você atua como professor de história também e como um estudioso da história, um historiador. Como é que você analisa esse momento político que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Com bastante preocupação, Celso, porque se a gente fizer um pequeno esforço, nós vamos chegar à conclusão de que há 2 anos nós discutíamos, por exemplo, desaposentação, discutíamos a questão relacionada ao CONAI, o Plano Nacional de Educação, e existiam ali algumas discussões que favoreceriam aos trabalhadores e ao setor de educação, que simplesmente foram colocados de lado, dando espaço agora para discussões sobre escola sem partido, né? Agora a própria 241, que mais? A medida provisória do ensino médio. Então é um momento realmente muito delicado. Houve uma inversão completa da pauta, a gente percebe isso claramente no executivo e também no legislativo, né? E acho que o Toninho pode até nos ajudar bastante, contando como é que estava essa luta há 2 anos, quer dizer, o que estava sendo discutido no Congresso em termos de desenvolvimento de uma política de benefício, de melhora nas condições de trabalho, de melhora nos setores de educação e de saúde, que de repente inverte-se completamente a pauta. Né? Isso que é o mais preocupante. A coisa foi muito rápida, assim, quase que de 1 ano para cá, de 1 ano e meio para cá, junto com a discussão do impeachment, veio também essa nova agenda, né, conservadora. O que o Walter colocou aqui é a questão do final do governo Dilma e aí uma mudança completa para o início do governo Dilma. O início do governo Dilma, do segundo governo Dilma, já deu alguma sinalização para o mercado em termos de uma satisfação de uma neoliberalização assim da política, né? E uma inversão da pauta. A tua impressão, a tua análise coincide com a análise do Walter? Na verdade, o povo brasileiro, numa manifestação monumental, que foram os protestos de junho de 2013, já sinalizaram com a necessidade de ampliação da presença do Estado na melhoria da qualidade do serviço público, no combate à corrupção, no respeito aos eleitores, aos representados nesse processo. E, infelizmente, o governo não deu as respostas esperadas pela população. A população se indigna, resolve apoiar ou eleger um Congresso extremamente conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico, atrasado em relação aos direitos humanos, né, e em relação à questão ambiental, a cidadania, etc. E esse Congresso, então, é eleito com a presidente que se elegeu com um discurso à esquerda do espectro político, mais ou menos em sintonia com aquela agenda das ruas. Na execução do programa de governo, a presidente dá uma guinada e leva para o seu governo os defensores da pauta do seu opositor na campanha, do Aécio Neves, né? Leva o Joaquim Levy e que apresenta uma agenda de reformas muito em sintonia com aquilo que tinha sido derrotado nas urnas. Isso cria uma indignação na opinião pública e o interesse do mercado em afastar a presidente, que estava reorientando desde a sua posse, sua primeira posse, o orçamento público para valorizar, por exemplo, uma política de recuperação do salário mínimo, dar aumentos reais em programas sociais como o Bolsa Família, garantir um melhor acesso à Previdência a partir da modificação da Fórmula 85-90, do fator previdenciário com a adoção da Fórmula 85-95, ou seja, ela estava direcionando o recurso do orçamento para atender uma camada da sociedade que, para custear esse tipo de programa social, haveria necessidade de rever a carga tributária. E o setor empresarial, então, incomodado com essa orientação do governo no sentido de ampliar o gasto público na melhoria da qualidade de vida da população. Reagiu, faz um movimento muito forte no sentido do afastamento da presidente,
aproveita essa comoção nacional, que as pessoas revoltadas com as denúncias de corrupção, o problema de crescimento da economia, quer dizer, com a recessão instaurada, taxa de juros elevada, e a população que tinha manifestado na rua por mais serviço público de qualidade não estava tendo esse retorno. Então aproveita esse momento e dá ao vice a chance de que ele se apresente como alternativa a presidente. Então o vice-presidente da República apresenta um programa chamado Ponte para o Futuro, cujo conteúdo interessa diretamente ao mercado, e com base nisso foi criadas as condições para que se afastasse a presidente sob o fundamento de cometimento de crime de responsabilidade fiscal e introduzisse no governo, ou efetivasse no governo, o seu então vice, né, e que vem implementando uma agenda. Apenas para dar um exemplo do quanto essa agenda terá reflexo sobre a vida das pessoas, basta dizer que, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição 241, que congela o gasto público em termos reais durante 20 anos, ou seja, você gasta o que foi executado no ano anterior, mais a correção do IPCA. Se estivesse em vigor essa regra em 2003 para cá, o salário mínimo, que hoje vale R$ 880, valeria apenas R$ 509. Ou seja, o cidadão que vive de salário mínimo, seja como empregado, seja como beneficiário da Seguridade Social, ele teria reduzido o seu poder de compra em 1/3. E o que é mais grave, esse 1/3 economizado seria canalizado para os credores das dívidas mediante pagamento de juro e amortização. O que é impressionante, né? Essa é uma questão realmente que deve ser levada à população. A maneira como está sendo conduzido esse processo no Congresso Nacional e a propaganda governamental não dá conta do saco de maldade que é produzido ou proporcionado por esse tipo de emenda. Quer dizer, se vende para a população uma economia em termos de gasto público, como se houvesse um governo austero, uma política de austeridade de gasto, mas, na verdade, essa austeridade ele se volta contra o próprio trabalhador. Você não vê em nenhum momento o governo falando em termos de uma redução da política de juros, do pagamento de juros, etc., que no ano de 2015 levou do orçamento público a bagatela de 500 bilhões de reais, um pouco mais de 500 bilhões de reais. Bom, esse aspecto da carga tributária a gente vai tratar daqui a pouco e eu gostaria que o Walter fizesse uma análise sobre isso. Mas já estão me avisando aqui que está na hora da gente encerrar o primeiro bloco, então o Walter já fica pensando na resposta que ele vai dar e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Você não vai embora não, fica aí esperando a gente voltar. Até já. Olha, professor é aquela pessoa que pega a criança pela mão, leva ele lá em cima no morro e mostra o mundo para ele. Esse é o professor. Pois bem, estamos de volta aqui com Sala de Professores, que é o programa da FEPESP, e hoje recebendo o Antônio Augusto Queiroz, o Toninho, que é diretor de documentação do DIAP, jornalista, analista político, e o professor Walter Alves, que é diretor aqui da Federação, presidente do Sindicato de Santos e secretário-geral do Sindicato dos Professores de São Paulo. No bloco anterior, a gente estava comentando sobre essa política governamental do segundo governo Dilma. O Toninho fez uma excelente análise sobre o início do segundo governo Dilma, o final do segundo governo Dilma e o final prematuro, vamos dizer assim, com o impeachment da presidenta, e o início do governo mandato tampão do Michel Temer. E nós estávamos discorrendo sobre a questão da taxa de juros no país,
que faz uma verdadeira sangria no orçamento público desse país. E aí eu estava pedindo, então, uma análise, uma complementação do professor Walter sobre essa questão. Celso, eu lembro que em 2012, já no final da primeira metade do primeiro governo da presidenta Dilma, a taxa de juros chegou por volta de 7%. Além disso, você teve na grande mídia, uma grita muito grande sobre a questão da inflação. Eu lembro, por exemplo, da inflação do tomate, né? Tudo voltado para dizer o seguinte: nós temos inflação e o único remédio para se combater a inflação é você aumentar a taxa de juros. Que significa o quê? O governo paga mais pelos recursos que ele pede emprestado ao mercado. Bom, terminado o primeiro mandato da Dilma, começávamos 2015 já com uma taxa de juros por volta de 12%. E hoje ela está em 12,25%. Ou 14,25%. 14,25%. E o Copom deve estar discutindo, discutindo a semana passada essa questão, que eu ainda não peguei bem como é que ficou a nova taxa. Se a gente colocar, já que a discussão hoje é controle fiscal do Estado, se a gente colocar a parcela que corresponde à taxa de juros, ela é responsável por cerca de 40%, ou 45%, o Toninho pode até me ajudar nos números, do orçamento da União. Quer dizer, qualquer política que visar controlar o déficit fiscal do governo, se não passar por um controle da taxa de juros, só vai prejudicar os menos favorecidos. É óbvio, educação, saúde, você vai tirar de onde não pode pagar, enquanto que você poderia tirar de onde efetivamente pode pagar. Então, essa questão eu acho que ela é fundamental. E, infelizmente, ela não é discutida, porque a gente sabe muito bem que há um monopólio, um controle muito grande da grande mídia em parceria com o setor financeiro. Então, essa política de austeridade, entre aspas, culminou com o envio para o Congresso da PEC 241. Explica um pouquinho para a gente a PEC e a tramitação dela no Congresso, em que pé está e como você avalia a tramitação e a aprovação dessa PEC no Congresso. Pois é, o governo vendeu para a opinião pública a ideia de que há uma grave situação fiscal do Estado brasileiro e que há necessidade de fazer um forte ajuste e que esse ajuste vai implicar sacrifícios para a população. Mas ao editar a PEC, ele não distribui proporcionalmente à capacidade de cada um o volume desse sacrifício. Exclui, em primeiro lugar, as despesas financeiras, portanto, com juros e amortização da dívida, e recai sobre as demais despesas esse corte, incidindo mais fortemente sobre programas sociais, sobre previdência, sobre direitos de servidores, educação, saúde, etc. Então, o que o governo está fazendo na prática é congelar, em termos reais, a despesa durante 20 anos e apenas corrigindo com o IPCA. Aparentemente, trata-se de uma medida neutra, porque se você pega a despesa do ano anterior e corrige pelo IPCA, em tese está mantido a capacidade de investimento do Estado, o mesmo nível da situação normal. Só que o governo não congelou as demais relações com o Estado. As pessoas continuam tendo demanda, as pessoas continuam envelhecendo, continuam precisando estudar, continuam precisando ter saúde, continuam se aposentando. Apenas para dar um exemplo de como é que isso vai prejudicar os aposentados. Hoje você tem uma regra em que o aposentado recebe o seu benefício e tem a correção pelo INPC. Se houvesse um congelamento, ninguém mais se aposenta, só os atuais aposentados vão receber a aposentadoria. Em 2017 já haveria uma perda porque muda o indexador. Em lugar de ser corrigida as aposentadorias atuais pelo INPC, passa a se corrigir pelo IPCA, que é menor. Esse é o primeiro aspecto. Acontece que entre este ano e ano que vem deve se aposentar pelo menos mais 1 milhão de pessoas. Então, se você tinha 23 milhões de aposentados e tinha um valor X, esse valor está congelado, e você agrega mais 1 milhão de pessoas, significa o seguinte: você não tem como pagar, a não ser que você retire um pouco daqueles que já recebem. É isso que objetivamente vai acontecer, mas num primeiro momento isso vai se dar com a retirada da correção. Ou seja, em lugar de as aposentadorias serem atualizadas, elas deixam de ser atualizadas, ficam congelado em termos nominal, não é em termos reais. Sim, né? em termos nominal. E isso significa perda significativa. Uma perda de poder aquisitivo. Então essa PEC, ela ainda tem
a condição, ou foi feita exatamente com esse objetivo, de provocar, de chamar, de exigir novas reformas. E a primeira reforma que virá logo após a aprovação da PEC, que está em votação no Congresso, será a reforma da Previdência e que vai instituir como idade mínima, não é idade máxima, 65 anos. Ora, há regiões no Brasil em que a idade média é de 66 anos. A vida média. A vida média. A vida média. Exatamente. 66 anos. 66 então anos. ninguém vai se aposentar. Significa dizer que pelo menos metade da população daquela região está condenado a não usufruir em vida desse benefício previdenciário. E a outra metade vai usufruir pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo, né? Porque em média é 66, metade não se aposenta e a outra metade se aposenta por pouco tempo. Quer dizer, a PEC funcionaria em termos de uma política austera se fosse congelado o país nas condições atuais. Ninguém mais se aposenta, não tem mais demanda nenhuma, o nível de doença fica igual aos anos anteriores, aí fica tudo bem, né? Porque é só a correção pela inflação. Como há pessoas nascendo, como há pessoas envelhecendo, como há pessoas se aposentando, essa é o projeto de emenda constitucional da mentira. É isso. E esta mentira que você se refere começa pelo fato de dizer que, por exemplo, na Grécia se adotou um ajuste com essa dimensão. Só que a Grécia foi mais linear. Sim. Estabeleceu que lá não se gasta com o encargo da dívida nada superior a 5% do PIB. E no Brasil não há nenhum limite, o céu é o limite. Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é que vai haver uma disputa cada vez maior por um orçamento menor. Então haverá um conflito distributivo e nesse conflito quem vai perder é a parte mais fraca econômica, social e politicamente nessa relação, que são os mais pobres que dependem de política pública do Estado e que não vai ter recurso para atender a essa camada da população. Você acredita, Toninho, que a política de valorização do salário mínimo corre um risco muito grande? A partir do momento que ele está vinculado à Previdência, o reajuste da Previdência também está vinculado ao reajuste do salário mínimo. Você acha que essa PEC 241 também traz essa maldade? Assim, a curto prazo, quer dizer, você tem que discutir já no próximo ano se vai ter ou não um reajuste a maior do salário mínimo. Na verdade, a política de salário mínimo está em vigor até 2019. Como se considera os 2 anos anteriores para efeito de aumento real, e não vai haver crescimento Sim. nesses 2 anos que antecedem ao término dessa política, então ela não se aplicaria. Então ela vai se extinguir automaticamente com a aprovação da PEC e não há possibilidade nos 20 anos de ter qualquer aumento real para o salário mínimo nesse período. E mais grave, mesmo sem aumento real, a proposta de reforma da Previdência pretende desvincular o salário mínimo dos benefícios da assistência social, com certeza, e está sendo discutido se será ou não desvinculado também da Previdência. O que significa uma tragédia, porque a maior conquista dos últimos anos no Brasil foi exatamente o fato de que nenhum benefício social da Seguridade teria valor inferior ao salário mínimo. Se dobrou, por exemplo, o benefício dos trabalhadores rurais. E voltando a esta política, isso significa que eles correm o risco de receber apenas um percentual do salário mínimo e não mais um salário mínimo, e desta feita já sem a possibilidade de aumento real, apenas com a possibilidade de correção com base no IPCA. O que é um retrocesso espantoso em relação a toda a conquista que a população brasileira teve a partir da promulgação da Constituição de 1988. Exatamente, porque a política de recuperação do salário mínimo de um lado e a Previdência Social de outro são os responsáveis no Brasil pela paz social. Não houvesse a garantia de renda das pessoas que moram no interior desse país, certamente elas se deslocariam para os grandes centros para se envolver com processos violentos de desemprego, de dificuldade e, portanto, numa desagregação familiar monumental, né? E essas políticas públicas do Estado pode-se dizer com segurança que respondem pela paz social no Brasil. E o interessante é que, nesses tempos, está no Brasil uma missão de economistas da China exatamente para analisar qual é a política de manutenção do trabalhador rural no campo. Quer dizer, a política de previdência que existe no Brasil em termos rurais, o que é um exemplo para o mundo.
porque os chineses estão querendo saber exatamente como porque há um processo de industrialização crescente na China, e como manter a pessoa no campo de modo que ele não vá desequilibrar as relações nos grandes centros urbanos. Então, no momento que a política de previdência rural do Brasil é um exemplo para o mundo, existe uma proposta de emenda constitucional que desagrega toda essa política que foi muito bem engendrada e concebida na Constituição de 1988. Bom, só para encerrar, Toninho, que eu e o Walter aqui estamos curiosos em saber também, nós temos um tempinho para você finalizar. Como é que está a correlação de força no Congresso? A avaliação do DIAP é que a PEC passa? A PEC será aprovada porque a sociedade não tem a exata dimensão do seu alcance. Essa PEC é de uma perversidade monumental, mas não houve tempo para esclarecer a opinião pública. O debate está interditado no Brasil com petistas e não petistas, isso é muito ruim, porque as pessoas não param para escutar umas às outras, e o fato é que passa com relativa facilidade, porque hoje no Congresso você tem uma oposição de 100 parlamentares e uma base de sustentação formada por 413 deputados, sendo que tem 240 com apoio consistente, fazem qualquer coisa que o governo mandar, e 173 com apoio condicionado. Então, para ter o número de votos para aprovar a PEC, ele precisa de fazer algumas concessões aos fisiológicos, que são esses 173. Mas isso faz com facilidade. As votações já havidas demonstraram que passou com facilidade, então não vejo maior dificuldade. Agora, creio que tão logo a população tenha clareza absoluta desse processo, vai começar um grande movimento no sentido de limitar o tempo de vigência desse congelamento. E de uma possível revisão. De uma possível revisão, exatamente, porque isso vai desfazer todas as conquistas sociais do Brasil que reduziram enormemente a desigualdade e a pobreza nesse país. Bom, e aí, como diz o Toninho, nós teremos uma proposta de reforma de Previdência. Além disso, há propostas no Congresso também de revisão de relações do trabalho. Há o Judiciário que está se manifestando sobre isso também. Isso será objeto de outras conversas que certamente nós teremos aqui com o Toninho, que é o diretor de documentação do DIAP e o qual nós tivemos a grande honra e o prazer de receber hoje aqui. Obrigado, Toninho. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, Walter, pela sua participação. Obrigado.